A nossa atividade, a partir de agora, está sendo gravada, então já desejo um bom dia a todos que estão presentes, agradecendo à professora Alexandra Aco pela a sugestão da temática e pela moderação da atividade de hoje, e, em particular, também agradecendo à professora Ana Sibel pela disponibilidade, pela apresentação do nosso SIG Farmaco de junho. Então, hoje nós teremos a apresentação da atividade da professora Ana e do nosso SIG, que esse ano estamos no nosso sétimo ano de atividade ininterruptas. Faz parte da rede RNP, da rede RUT, na qual tem um canal para trabalhar com a temática da farmacologia, no nosso SIG Farmaco. É uma rede associada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que visa atividades e divulgação da temática do nosso interesse. Próximo, por favor. O nosso SIG Farmaco, assim como os outros SIGs, tem um papel-chave de encurtar as distâncias desse país continental e também possibilitar a interação internacional, uma vez que a gente pode ter vinculações, como nós já tivemos no passado, palestras internacionais, com convidados internacionais. E a proposta é estimular essa integração e essa interação entre diferentes grupos de interesse na temática. Próximo, Ana, por favor. Obrigado. Então, aqui é uma estimativa dos nossos pontos de participação registrados no nosso sistema. Então, podem ver que a gente está ocupando todas as regiões do Brasil e cada momento que se passa, novas instituições, novos participantes estão aderindo à nossa atividade. Então, contamos com mais de 54 participantes em instituições diferentes, né, de um grupo que é coordenado pela professora Cristina Velar, a professora Roseli, professor François, por mim e pelo Paulo. Próximo, por favor. Então, essa atividade, nós pedimos que as pessoas permaneçam com o microfone desligados, mas a qualquer momento as pessoas podem se manifestar pelo chat. O chat é aberto, então, por favor, sintam-se à vontade de se manifestar. Para aqueles que têm interesse, pode apertar o botão Closed Caption para fazer a alteração do idioma. E o registro de presença, como a professora Roseli falou logo no começo. Próximo, por favor. Esse registro de presença ele precisa ser efetuado utilizando o endereço do rccrnp.br/ao vivo. Acessando esse link, é possível acessar via CAF ou via cadastro, quem não tem ainda, um formulário para o preenchimento. Ao final desse preenchimento, o seu nome, o seu celular, o seu cadastro, o seu IP já estará cadastrado na rede RNP e você poderá, posteriormente à sessão, solicitar uma declaração de participação. Próximo, por favor. Então, durante o preenchimento do formulário, é importante que você clique em Deseja registrar presença para que o sistema possa gerar automaticamente o certificado da sua participação. Próximo, por favor. Então, a estrutura da sessão, como de costume, tem essa apresentação inicial. Em seguida, eu passo a palavra à professora Alexandra Aco para fazer a devida apresentação da professora Ana. A professora Ana fará a sua apresentação, em seguida debateremos o tema e encerraremos a sessão. Como eu falei anteriormente, a qualquer momento vocês já podem colocar observações, questões, perguntas e curiosidades no nosso chat. Próximo, por favor. Então, hoje temos a professora Ana com a nossa apresentadora, na qual imensamente agradeço a presença e, mais uma vez, agradeço a presença da professora Alexandra e passo a palavra a ela para que ela possa fazer a devida apresentação. Professora Ana, eu vou ficar no backstage, a palavra está com a senhora. Muito obrigado. Obrigada, Emiliano, pela apresentação. Nós que agradecemos aos coordenadores do SIG Farmaco por aceitarem a indicação da professora Ana para fazer parte dessa palestra. E então vou fazer a devida apresentação da professora Ana Maria Sibel. A Ana é minha colega na UFPR, em Curitiba, uma das colegas mais recentes, ela está na UFPR há 2 anos como professora. E a Ana tem formação
em graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Fevale, de Novo Hamburgo, mestrado e doutorado em Biologia Celular e Molecular pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-doutorado também pela PUC do Rio Grande do Sul, e durante o doutorado ela realizou um período de doutorado sanduíche no Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade de Barcelona. Então, como comentei, há 2 anos ela se tornou professora da Universidade Federal do Paraná, no Departamento de Farmacologia, onde também é docente do programa de pós-graduação em farmacologia. Então, a Ana já está orientando alunos de pós-graduação aqui, além de ser docente permanente do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, e também docente colaboradora do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da UNO Chapecó. Essas 2 instituições, a FURG e a UNO Chapecó, são instituições onde a professora Ana trabalhou anteriormente ao ingresso na UFPR e com as quais ela ainda mantém vínculo científico. Na pesquisa, a professora Ana atua nos temas de candidatos a novos fármacos para o tratamento das epilepsias e neurotoxicidade de xenobióticos, trabalhando com o modelo biológico com zebrafish, que é o tema da palestra de hoje. E a professora Ana também é bolsista de produtividade do CNPq, PQ2, junto ao comitê de área do nosso comitê, né, que é Bioquímica, Biofísica, Farmacologia e Neurociências. Então, nós agradecemos a professora Ana pela disponibilidade, e Ana, agora passo a palavra para você. Você tem, então, cerca de uns 40 minutos aí para expor a sua linha de pesquisa. Obrigada, Ana. Certo, Ali, muito obrigada. Tu confirma se está me escutando bem? Sim. Certinho, Sim? Ana. Certinho, então. Então, bom dia, pessoal. Vamos falar sobre o uso do peixe-zebra no estudo das epilepsias. Então, a epilepsia, gente, tratada, conhecida desde tempos remotos, conhecida inicialmente como morbus demoníacos, porque se acreditava que as crises epilépticas eram decorrentes da ação de santos e demônios, de forças externas. Depois de um tempo, passou a ser relatada como morbus caducus, sendo o termo caducus cair, e então se relatava assim por considerar a queda, entre aspas, a queda da consciência e a queda do corpo, que é o que acontece com o paciente em muitas crises epilépticas. Hoje sabemos que se trata de uma condição neurológica e tem 2 fatores que são essenciais para o diagnóstico do paciente como epiléptico. Então, há ocorrências de crises não induzidas, por exemplo, pelo uso de drogas, imprevisíveis e recorrentes. Então, esse é um dos blocos. E também as comorbidades decorrentes da ocorrência dessas crises. Comorbidades psiquiátricas, cognitivas e sociais. Psiquiatras, por exemplo, saber, a pessoa, né, o paciente, saber que vai ter crise, porém não saber quando e em que circunstância, leva a transtornos de ansiedade, comorbidades cognitivas, por exemplo, a ocorrência frequente de crise pode provocar déficits cognitivos, e ainda sociais, como, por exemplo, a dificuldade de encontrar um emprego. E essas crises, o principal sintoma, no caso da epilepsia, elas são decorrentes de atividade neuronal excessiva ou síncrona exacerbada no cérebro. E considerando isso, então, essa atividade excessiva, as crises são divididas, categorizadas como focais ou generalizadas. As crises focais, elas acometem uma parte, uma região do cérebro, lobo temporal, por exemplo, e generalizadas acometem o cérebro como um todo. E aí, seguindo, gente, a classificação das crises epilépticas, temos ali na primeira barra, então, a consideração do padrão que o paciente apresenta em eletroencefalograma, dividindo, como eu disse no slide anterior, focais ou generalizadas, mas são considerados também os sinais e sintomas de consciência e motores e comportamentais. Então, as crises focais, por exemplo, considerando a consciência.
elas têm ou não têm, o paciente, né, tem ou não tem alterações de consciência, conforme os sintomas motores e comportamentais. São conforme o foco, a região acometida. Então, por exemplo, pessoas que têm crises focais em lobo temporal esquerdo costumam apresentar automatismos verbais. Algumas pessoas têm alterações sensoriais, por exemplo, visuais, quando acomete lobo occipital. Enfim, como eu falei, esses manifestos, esses sinais são decorrentes e correspondem ao foco acometido. Nas crises generalizadas, as pessoas têm alterações de consciência, têm muitas vezes a perda plena da consciência, e os sintomas são mais generalizados, acometem o corpo como um todo. E tem aqui como principal exemplo, que talvez seja o mais conhecido por todos, que é a crise convulsiva tônico-clônica, que é aquela que costuma ser usada em exemplificações, né? A pessoa tem alterações musculares tônicas e clônicas. Um outro exemplo são as crises de ausência, elas são generalizadas, mas não têm manifestos motores. Por exemplo, se a pessoa estiver sentada em um ambiente sem interagir, talvez ela tenha essa crise e isso nem mesmo seja percebido pelas pessoas que estiverem no entorno. E ainda temos as crises do tipo desconhecidas, quando não existe um devido registro desses parâmetros. Quanto à etiologia da epilepsia, aqui essa representação traz de maneira que quanto maior o círculo, maior a prevalência. Então, a gente pode ver que as principais causas são a partir de infecções, como a meningite bacteriana, que leva a um quadro inflamatório que induz a epilepsia. Em segundo lugar, a gente tem ali um ponto que a gente aborda no nosso grupo, que são os danos, os insultos pré-natais e perinatais. A gente pode usar como exemplo aqui a asfixia neonatal ou as crises convulsivas. E aí temos outros perfis também, né? As crises de origem genética, como assim, a epilepsia de origem genética, como a síndrome de Dravet, e outros danos ao sistema nervoso central, através de injúrias, como traumatismo crânioencefálico, tumores, AVCs, e outros exemplos nessa linha. E aí, então, gente, o tratamento hoje da epilepsia é sintomático. E considerando que as crises decorrem de uma atividade neuronal exacerbada, os focos são a via glutamatérgica e GABAérgica. Então, aqui tem uma exemplificação de uma sinapse glutamatérgica, e a gente pode ver já vários exemplos de medicamentos utilizados para controlar a ocorrência desse sintoma, a ocorrência das crises, no caso. Então, ali a gente tem fenitoína, carbamazepina, ácido valproico, por exemplo, que modulam canais de sódio, levetiracetam, que inibe a liberação exagerada de glutamato, e são esses os mais utilizados, né, e mais alguns outros exemplos ali nessa via. E aqui, uma representação esquemática da via de sinalização GABAérgica. Os medicamentos mais utilizados são os barbitúricos, como fenobarbital. Hoje já não tanto, né? Mas esteve entre os primeiros utilizados. E os benzodiazepínicos. Nesse caso aqui, Ana, acho que você ficou muda. Está com o microfone desligado, Ana. Seu microfone está desligado. Certo. E a partir de que slide... A partir de que slide foi? Do próximo. Aqui? Esse aí e o outro de 70% que você começou a falar da prevalência. Aqui no GABA ainda estava me ouvindo? Parcialmente. Tá. Eu vou voltar aqui nesse slide aqui, então. Obrigada, Ali. Estão me escutando? Agora sim, Ana. Tá.
então, principalmente os benzodiazepínicos utilizados no controle agudo daquelas crises convulsivas que não se interrompem por mecanismos fisiológicos. E aí, então, são muitos medicamentos disponíveis, mas todos para esse controle sintomático da epilepsia. E, além disso, apesar de termos mais de 30, 70% das pessoas respondem bem e têm sua qualidade de vida praticamente normal, não tem crises frequentes, mas 30% não respondem a todos esses disponíveis. E considerando que a epilepsia atinge em torno de 50 milhões de pessoas no mundo, 30% é bastante gente. Então, por isso, têm sido desenvolvidos diferentes estudos para trazer alternativas terapêuticas para esse grande número de pacientes. Então, classicamente, neurônios, né, tendo neurônios como foco no tratamento, mas outros tipos celulares já bastante investigados. Então, vários alvos em cada perfil celular, depois no próximo slide eu falo um pouquinho mais sobre os alvos, mas modulando, então, células neuronais, astrócitos, micróglia e também células imunes, cada uma conforme seu perfil. E aí, considerando os processos biológicos que são alvo dessas pesquisas, né? Ainda liderando a estabilidade neuronal, está ali em primeiro lugar, neuroplasticidade também, principalmente em casos de epilepsia em período neonatal ao longo da infância. E aqui eu marquei a neuroinflamação, porque tem sido um foco do nosso grupo de pesquisa, e vem ali, digamos que em terceiro lugar. Também metabolismo energético, neurodegeneração, epigenética através de microRNA e vários perfis também não divulgados, né? E aqui abaixo, os alvos moleculares, então. Conforme previsto, principalmente ainda vias GABAérgicas e glutérgicas, canais de sódio, são os principais ainda do que está em desenvolvimento, mas outros alvos ali, e eu sinalizei 2 que não são os mais comuns em estudos e investigação, mas são 2 que eu venho acompanhando, que nosso grupo de pesquisa vem acompanhando. Por exemplo, receptores purinérgicos, principalmente receptores de adenosina. O porquê disso, né? A gente tem a dieta cetogênica, que é bastante utilizada no tratamento da epilepsia e que contribui significativamente para o controle das crises. E a gente tem, conforme a dieta cetogênica, o aumento dos níveis de adenosina, e a adenosina tem um efeito inibitório no sistema nervoso central. Então, por isso tem se investigado a própria adenosina ou outros agonistas de receptores A1. E também a via mTOR, que responde à glicose, que já se observou contribuição dela através dessa dieta, mas também com o uso da rapamicina, e inibe essa via e tem um certo controle nas crises. Mas aqui a gente tem uma grande dificuldade, que é a neurogênese, né? Como inibe essa via, a via mTOR, também pode trazer grandes prejuízos à neurogênese do paciente. E aí, então, tendo como foco esses diferentes estudos, com diferentes alvos, diferentes perfis que vêm sendo desenvolvidos, a gente tem aqui o nosso animal modelo, o peixe-zebra, que é utilizado por nosso grupo de pesquisa. O peixe-zebra ainda, a gente é um pouco mais associado a estudos em toxicologia, mas a gente já saiu, quer dizer, já ampliou esse campo há muito tempo, né? Então, aqui eu trouxe várias capas para exemplificar o peixe-zebra sendo usados em estudos de genética, comportamento, fisiológicos e vários outros, inclusive na farmacologia, que é uma das áreas que resistiu um pouquinho mais ao uso do peixe-zebra, mas onde ele está bastante presente nos últimos anos. Aqui eu tenho uma representação esquemática, mas eu já vou mostrar algumas fotos. Mas aqui é para situar um pouquinho em relação ao que eu considero a melhor característica, a maior vantagem do uso de peixe-zebra, que quando me perguntam por que desenvolver em peixe-zebra se já tem um modelo em roedores. Bom, o primeiro motivo, na minha opinião, é esse aqui. Todo o desenvolvimento do peixe-zebra ele é externo,
na água. Então, desde a fertilização dele até a idade adulta, eu consigo acompanhar o que está acontecendo. Então, por exemplo, para quem já lê material, para quem começar a ler, a gente tem essa representação ali de 0 DPF, ou dias pós-fertilização, em alguns momentos HPF, de horas pós-fertilização, mas enfim, desde o período 0 até o adulto eu consigo acompanhar. Então, ali naquele momento de fertilização, por exemplo, tem um grupo em Porto Alegre que trabalha com peixes de 30 minutos após fertilização, com a administração de RNA de interferência, por exemplo. Consegue fazer isso. E no nosso caso é mais um acompanhamento das estruturas e marcação de alguns produtos que emitem fluorescência. Eu marquei ali três fases-chave, pensando nos nossos estudos, que em 4 dias a gente tem a maturação do sistema nervoso, em 20 a 25 dias a gente tem a diferenciação de gônadas, temos animais machos e fêmeas, e em 3 meses a gente tem o peixe adulto. Nosso grupo costuma trabalhar com animais a partir do 5º dia pós-fertilização. Aqui uma foto, então, de um embrião de peixe-zebra 24 horas pós a fertilização, que eu brinco que é mais acreditar no que está exposto, né? Então, ele se desenvolve no entorno ali do vitelo, essa porção mais amarela, que é a via, né, energética dele, e dentro do córium, que é essa porção externa. Durante essa fase aqui, ele é um embrião e já apresenta várias estruturas essenciais para o nosso estudo. E aqui um peixe de 5 dias pós-fertilização, 120 horas, né? Onde a gente pode ver já as estruturas dele formadas. E o que tem sido muito importante para nós é que ele é transparente. Então, a gente consegue acompanhar essa formação e possíveis danos. Vejam que a gente vê até mesmo o coração ali na foto superior, representado em rosa, né? A gente consegue, por exemplo, acompanhar os batimentos do coração do animal, quando a gente mantém ele na placa de Petri. E aqui uma outra foto, sempre coloco ela porque ela foi premiada num concurso de fotografia científica, onde a gente pode ver as estruturas do sistema nervoso, né? Prosencéfalo, mesencéfalo, porções posteriores, o vitelo ainda presente e a medula. Então, a gente, aqui com fluorescência, a gente podendo acompanhar as estruturas de interesse para nós. Aqui eu brinco, que é uma foto do nosso grupo, que não ficou bonita como a foto anterior, que foi a foto premiada. Isso aqui é um estudo da Samara, que vem desenvolvendo um modelo de epileptogênese no peixe-zebra. E a nossa intenção aqui era marcar a distribuição da curcumina. A curcumina emite fluorescência, como o animal é transparente, nós gostaríamos de marcar ela, mas quem entende do assunto já viu que nossa foto não ficou boa, né? Era a qualidade do material. Então, eu já digo, gente, quem entende, eu aceito parcerias, não é a minha área de domínio, e a gente tem tido bastante dificuldade de fazer essas marcações nas larvas do peixe-zebra. Então, aceito parcerias, digamos. E aqui, já entrando no modelo de crise tipo convulsiva, um dos modelos que a gente trabalha, a gente pode ver que tem vários estudos, esses todos aqui são mais especificamente a indução química de crise tipo convulsiva, induzidas por PTZ, que é um antagonista GABAérgico, e a gente vem com estudos do mundo inteiro, mas eu destaco que vários grupos do Brasil, que a gente pode ver lá, talvez vocês reconheçam alguns nomes, podemos ver lá na porção superior da imagem. Como a gente tem, pessoal, a crise tipo convulsiva, o que a gente já marcou no peixe-zebra, tá? O primeiro estudo com crise tipo convulsiva nesse modelo foi realizado por um grupo britânico em 2005, e eles conseguiram fazer o eletroencefalograma nas larvas de peixe-zebra. Então, o que eles fazem? Eles, pode parecer um pouco estranho, mas eles conseguem reduzir a mobilidade da larva, para que ela não fique nadando, né? Colocando elas em agarose low melting, que é aquela agarose que não solidifica. Então, ela consegue respirar, por estar em meio aquoso,
consegue ter certa mobilidade, que não estressa tanto ela, mas não nada deprimente por causa desse tipo de agarose que eles usam. Então, eles conseguem colocar o eletrodo e medir, então, os parâmetros. E aí é que a gente pode ver, né, desse material, desse grupo aqui, solução salina, solução de PTZ, então, antagonista GABAérgico, e também a resposta ao diazepam, que é utilizado no controle agudo de crises convulsivas. Então, mostrando resposta ao fármaco, né, e padrão eletrofisiológico similar ao que a gente observa em seres humanos. Isso aqui foi com uma larva de 7 dias pós-fertilização. Além disso, a gente tem o padrão locomotor e comportamental dos animais. Eu optei por não trazer vídeo, porque se expõe o animal modelo durante uma crise, mas quem tiver interesse pode me procurar e a gente pode dar uma olhada. Eu vou tentar explicar da melhor maneira possível o que acontece com os animais. Então, a gente tem ali no eixo Y a movimentação, né, em unidades, e no eixo X ao longo do tempo, em animais expostos também ao PTZ. Então, o que a gente pode ver é essas 3 fases, 1, 2 e 3. Fase 1 é o aumento da atividade natatória. Fase 2 é quando o animal nada de maneira muito rápida em círculos dentro do aparato. E fase 3, que é quando o animal perde a postura, cai de lado e fica tendo espasmos clônicos. É o que corresponde à crise convulsiva tônico-clônica nos seres humanos, tá? Então, é essa linha superior ali representada, e esse aqui é o nosso principal marcador utilizado pelo nosso grupo. Nós não temos o eletro aqui no nosso grupo. E aí eu vou mostrar um pouquinho do que a gente já viu em alguns estudos. Esse aqui foi o TCC da Canandra, por exemplo, verificando o efeito da curcumina micronizada ou bruta, né, em modelo agudo de crise. Mas só para situar um pouquinho do que se trata, a curcumina bruta está na porção superior da foto e a curcumina micronizada está na porção inferior. Nossa intenção é verificar se a curcumina micronizada, por ter uma maior absorção e uma melhor distribuição, tenha também eficácia nesse modelo. O que a Canandra viu? Eu vou pôr direto já no resultado principal dela, tá? Aqui em larvas de 7 dias pós-fertilização, que receberam os tratamentos todos por imersão em solução e depois foram expostos ao PTZ, a gente avaliou a ocorrência de cada um daqueles 3 estágios e também a latência, o tempo que os animais demoraram para atingir cada um dos 3 estágios. E aí a gente pode ver ali, focando já na ponta direita do gráfico, né? Considerando, então, o estágio 3, lá nas barras em vermelho. O ácido valproico, nosso controle positivo, impediu a ocorrência do estágio 3, e nos poucos animais que tiveram, ele aumentou significativamente a latência, chegando no teto lá de 600 segundos. E a curcumina micronizada diminuiu a ocorrência, não como ácido valproico, mas diminuiu, e ainda aumentou a latência. Então, a gente já viu eficácia por parte da curcumina quando micronizada aqui nas larvas de peixe-zebra. A gente apostou na curcumina por causa do seu potencial anti-inflamatório, que vem sendo considerado como benéfico no controle das crises. E aqui nos animais adultos, um perfil similar. Curcumina, quando micronizada, impediu a ocorrência e todos os tratamentos aumentaram a latência. Aqui um outro estudo do nosso grupo, foi o mestrado da Cristiane, investigando agora a luteolina também em suas formas micronizadas e não micronizada. Luteolina também por esse perfil anti-inflamatório dela. Então, aqui não tivemos, não foi eficaz. A gente vê aqui, focando no estágio 3, que o diazepam, nosso controle positivo, diminuiu a ocorrência, mas a luteolina e a luteolina micronizadas não diminuíram a ocorrência. O diazepam
aumentou a latência para ocorrer o estágio 3 nos animais que tiveram, amenizou, então, o desenvolvimento da crise, e a luteolina, tanto a bruta quanto a micronizada, não foram eficazes. Então, diferente da curcumina, que foi, digamos que, uma boa aposta, no caso da luteolina, a gente não observou esse resultado. E, por último, um último exemplo aqui em modelos agudos, aqui agora da Sabrina, com a mesma luteolina, só que em animais em desenvolvimento, com larvas, então, de peixe-zebra. Que a Sabrina foi coletar os animais, manter eles nos padrões adequados para a espécie, e no quinto dia, de pós-fertilização, ela colocou eles nos seus devidos grupos, né? O grupo Chan, que não foi submetido ao protocolo, animais mantidos em meio para embrião, diazepam e a luteolina bruta e micronizada durante 30 minutos. Após fez a exposição dos animais ao PTZ, fez a avaliação, então, da ocorrência e latência para as crises, e no dia seguinte fez a análise deles em Open Tank, que seria o correspondente ao Open Field dos roedores, e também a análise de marcadores de inflamação por expressão gênica. Agora, diferente do que a Cristiane observou nos animais adultos, a Sabrina observou que, indo lá para o estágio 3, na parte de baixo do slide, né, o diazepam controlou, então, a ocorrência de crises, e a luteolina, agora, tanto a bruta quanto a micronizada, também impediram a ocorrência de crises. E a gente observou que todos os tratamentos, controle positivo e luteolinas, aumentaram a latência para atingir a crise. O que a gente tem, né? No adulto não teve efeito, enfim, não foi eficaz. Nas larvas, todos, inclusive a bruta, a gente pressupõe que seja uma questão da barreira hematoencefálica, que no peixe-zebra ela tem a sua maturação a partir do 7º dia, mas ainda está em processo de maturação até o 10º dia pós-fertilização. Pode ser por aí a explicação da nossa diferença. E a gente não tem, infelizmente, no nosso grupo, marcadores para a barreira hematoencefálica. A Sabrina também analisou o comportamento deles no dia seguinte, viu que não tinha diferença, os animais não submetidos ou submetidos à crise estavam com comportamento natural 24 horas após, e o mesmo para a expressão gênica. Então, marcadores aqui de inflamação, de VMTOR, né, no caso S6 sinase, de neurogênese e de morte celular, todos eles sem diferença em comparação com os animais submetidos à crise. E aí, então, a gente dando continuidade ao que a gente tem feito, já observamos que o peixe-zebra mantém os parâmetros em modelos agudos de crises tipo convulsiva, respondendo, por exemplo, aos fármacos utilizados clinicamente. A gente tem evoluído junto com o que tem sido apostado no tratamento da epilepsia para estudos em epileptogênese. Como eu falei lá atrás, o tratamento hoje é sintomático, mas não funciona para 30% dos pacientes. Então, se tem tido uma aposta na regulação da epileptogênese para impedir que a pessoa se torne epiléptica. Mas isso em alguns quadros específicos. Aquela pessoa que tem um insulto inicial que desencadeia epileptogênese, né? Ela não nasce epiléptica, e é um grande número de pessoas. Então, o que eu tenho nesse fluxograma ali em cima, por exemplo? Um insulto inicial, como um traumatismo crânioencefálico, uma infecção, tumores, e os status epilépticos, que é o que a gente usa no nosso modelo. Status epilépticos é uma crise convulsiva que não se interrompe, ela é prolongada por mais de 5 minutos, e aí ela pode trazer danos, prejuízos ao paciente. Esse insulto, ele induz um processo de reparo que pode levar a uma cascata epiléptica. Pode dar início, então, a esse processo que a gente conhece como epileptogênese, que ele é caracterizado, então, por neuroinflamação, principalmente, por alterações na barreira hematoencefálica, por neurogênese exagerada, exacerbada, por reorganização do sistema nervoso central. E como não há um controle de como isso ocorre, ele pode levar à manifestação espontânea de crises e as alterações cognitivas e comportamentais que os pacientes epilépticos manifestam. Então, tem um insulto,
tenho todo esse processo latente de epileptogênese e chego nas características que dão diagnóstico à epilepsia. Além disso, mesmo depois de ser epiléptico, o paciente pode seguir tendo essa epileptogênese secundária, que vai agravando, então, o quadro. E aqui esse tem sido esse período latente ali, onde está sinalizado na caixa em rosa, tem sido alvo de várias pesquisas, principalmente como foco na neuroinflamação. Então, o que a gente fez? Aqui está o trabalho, tem feito, né? Aqui está o trabalho da Samara, que é com estados epilépticos durante o desenvolvimento, aumenta a susceptibilidade de crises, o modelo em peixe-zebra. Então, a Samara induziu estados epilépticos em peixes de 7 dias pós-fertilização, então ainda o período em neurodesenvolvimento, observou as ocorrências de neuroinflamação e estresse oxidativo e observou a susceptibilidade dos animais a crises tipo convulsivas, tendo como a exposição ao PTZ em concentração subconvulsivante como o gatilho. Então, o que ela fez de maneira mais específica, né? A gente tem a reprodução dos peixes-zebra no laboratório, que é o que está representado nesse tanque aqui. A gente coloca machos e fêmeas no aquário, faz a coleta dos embriões, mantém os embriões nas suas devidas características da espécie, né, até o dia 7. Então, no 7º dia de vida, eles são expostos, cada larva já, né, uma larva por poço, exposta ao PTZ, na concentração 15 milimolar, por 60 minutos, caracterizando estados epilépticos em peixe-zebra. Daí, então, no dia seguinte, os animais são avaliados no Open Tank, como eu falei, nosso Open Field, né? Tem a sua atividade locomotora e comportamental avaliada, registrada em vídeo e depois analisada no Animaze. O mesmo é feito com o segundo set de animais no dia 12. Também no dia 8 e dia 12, após o registro em Open Tank, eles são registrados quanto à sua susceptibilidade à crise tipo convulsiva. Isso a gente faz expondo eles ao PTZ numa concentração subconvulsivante. Após a feita dissecação dos animais, análise em PCR e também análise bioquímica de estado oxidativo. Então, o que a gente tem de resultado? Quanto à taxa de sobrevivência dos animais, tanto os animais analisados no dia 8 ou até o dia 8, né? Então, o primeiro grupo ali submetido ao status no dia 7, analisado no dia 8, não tem diferença quanto à taxa de sobrevivência. E aqueles ali submetidos ao status no dia 7, analisados diariamente até o dia 12, tem uma queda na taxa de sobrevivência, mas assim como o grupo controle, dentro do previsto para a espécie. Não temos diferenças entre os grupos. E aqui, situando, então, pessoal, a análise em Open Tank. Então, os animais que estão com as barras azuis foram submetidos ao status epilépticos no dia 7, mantidos em meio em solução salina no dia 8, ou, não, desculpa, aqui somente ainda em azul os que não foram submetidos ao status epilépticos no dia 7, e em laranja os que foram submetidos ao status epilépticos no dia 7, sendo avaliados, então, no dia seguinte. O que a gente vê? Quanto à distância percorrida, não temos diferença. O que a gente tem é que os animais submetidos ao status permaneceram menos tempo no centro do aparato, permaneceram mais tempo imóveis e andaram, né, percorreram menor distância também no centro do aparato. Então, a gente já nota um efeito residual decorrente dos estados epilépticos. A mesma análise foi feita no dia 12. E a gente vê um resultado similar. Os animais submetidos ao status percorrem menor distância, permanecem menos tempo no centro, ficam mais tempo imóvel e percorrem menor distância também no centro do aparato. E aqui, diria que nosso principal marcador, a susceptibilidade, então, às crises. Só para situar vocês, gente, aqueles 2 grupos desse slide aqui, agora estão divididos em 4 grupos, porque agora a gente tem a variável exposição ao PTZ em concentração subconvulsivante. Então, na primeira dupla ali de colunas, o que a gente tem? Em azul, os animais que não foram submetidos ao status, e em laranja, os animais que foram submetidos ao status, porém não colocados em PTZ no dia 8. Podemos usar o gráfico lá do estágio 3 como
como foco agora. Então, ter sido submetido ao status, mas não ter sido exposto a um gatilho, não provocou crises, todos estão no teto. Agora, na segunda dupla de colunas ali, a gente tem o azul, os animais que foram submetidos ao status e colocados em PTZ subconvulsivante, eles têm crises, e os que foram submetidos têm crises, porém, com menor latência, levam menos tempo para atingir esse estágio tônico-clônico. Ou seja, eles estão mais suscetíveis a crises tipo convulsivas do que os animais que não tiveram esse insulto no dia anterior. E quando a gente faz essa mesma análise no dia 12, a gente tem um padrão similar, né? Ser mantido em solução salina não induz crise, conforme esperado, mas os animais submetidos ao subconvulsivante, os na barra rosa que foram submetidos ao insulto, têm início desse estágio de maneira mais rápida, se mostrando, então, mais suscetíveis. As nossas análises de PCR, mostrando a expressão desses genes que a gente utilizou como marcadores. Por enquanto, a gente finalizou somente as análises dos animais de 8 dias pós-fertilização. Então, a gente marcou o CFOS, marcador de atividade neuronal, marcadores de inflamação, como TNF-alfa e interleucinas, e também o BDNF, marcador de neurogênese. Deixei destacado aqui o CFOS e o BDNF, porque pode parecer estranho a gente marcar o CFOS um dia após a crise, porque a gente sabe que o CFOS é um gene de resposta imediata, e a gente já sabe que ele tem sua expressão aumentada durante e brevemente após a crise, isso a gente já sabe, mas a gente marcou ele 24 horas após, porque a gente não tem ainda bem estabelecido no peixe zebra por quanto tempo ele permanece aumentado. E essa questão de quanto tempo ele permanece aumentado é fator-chave para a ocorrência de epileptogênese. Então, o que a gente viu aqui, 24 horas após, ele já não estava aumentado, não tem diferença em relação ao grupo controle. Talvez um período mais curto tivesse tido. E o BDNF, 24 horas após, também não tem diferença em relação aos controles. Talvez nesse caso aqui, ainda esse período foi muito curto e ainda não foi suficiente. Então, eu diria muito tarde para alterar CFOS e muito cedo para alterar BDNF. A gente tem que aumentar nossos intervalos, né? Diminuir a distância de tempo entre eles para conseguir investigar melhor esses parâmetros. E para a via inflamatória, já falo de novo, né, sobre possíveis parcerias. Eu acredito que nosso grupo, que nós estamos escolhendo os alvos inadequados para marcar essa via em neuroinflamação e em epileptogênese. Então, também, se colegas tiverem mais domínio do tema, de repente podem ajudar a gente com isso. E quanto aos parâmetros de estado oxidativo, eu destaquei aqui no final a peroxidação lipídica, ali na figura C, o TBARS. A gente não vê peroxidação lipídica, a gente não vê alteração em relação ao controle 24 horas após. E aí, como eu falei, para os animais de 12 dias, a gente ainda está terminando essas análises moleculares e bioquímicas. Então, gente, fechando, como eu falei, o tratamento da epilepsia ele é sintomático e 70% dos pacientes respondem bem a esses tratamentos, porém, a gente ainda tem 30% de 50 milhões de pessoas. São muitos pacientes e a pesquisa, de um modo geral, e nosso grupo, juntamente, nós estamos focando nessa outra abordagem, que é a epileptogênese, buscando impedir a ocorrência de epilepsia nesses pacientes que têm EVA decorrente, sintomática, né, decorrente de algum insulto prévio. Por isso, esse nosso investimento nessa área. Esse projeto ele tem sido desenvolvido em 3 instituições, conforme a Ali me apresentou antes. Eu sou professora na UFPR. Aqui eu oriento alunos do PPG em farmacologia, na linha de farmacologia em produtos naturais. Sou colaboradora no PPG em ciências ambientais, na linha de pesquisa de atividade biológica e química de produtos naturais. E também permanente no PPG em ciências da saúde, na FURG. Então, são orientando esses diferentes PPGs, essas diferentes instituições que estão desenvolvendo esses projetos.
Financiamento, agradeço. Como eu tive início da minha carreira como docente na UNO-Chapecó, primeiro financiamento, que ainda conseguimos fazer uso, é a FAPESC, e temos hoje em dia apoio também do CNPq e da CAPES. Eu fecho, gente, agradecendo a rede de pesquisa que vem trabalhando junto comigo, aqui alguns colegas, como exemplo, o professor Vladimir, que é o professor que trabalha com a micronização dos polifenóis lá na UFSC, professor Anjo, professora Ana, que vi que estão participando aqui com a gente, professora Carla Bonan, lá da PUC, Indiara da UNO-Chapecó, a Liz, que está hoje em Portugal, colaborando também com a gente, e a Mariana, colega lá da FURG, que vem trabalhando junto. E por último, não menos importante, fecho agradecendo aos alunos que vêm desenvolvendo essas atividades que estão na bancada todos os dias e trazendo as novidades para a gente, que tem alunos da UNO-Chapecó, da FURG e da UFPR. E muito obrigada, pessoal. Fico agora à disposição para quem tiver dúvidas e sugestões para a gente. Muito bom, obrigada, Ana, pela palestra, por trazer os seus dados e por trazer os dados e também... Ana sumiu? Ana, você está aí? Eu estou, eu reabri. Ok. Fiquei em dúvida. Você sumiu da tela, então, por isso. Vou esperar você voltar, então. Eu fiquei em dúvida de se eu fechava a apresentação agora. Ok, acho que é. Mas estou aqui. Compartilhamento foi encerrado. É que a sua câmera não está aberta. Se você puder abrir. Estou tentando, mas se acontecer agora alguma coisa aqui no sistema. Mas não tem problema. Se quiserem falando, eu sigo tentando aqui. Okay, acho que é importante que você esteja visível, né, para que as pessoas consigam ouvir as suas respostas a partir das perguntas que temos agora. Tem algumas já aqui no chat. Certo, Ali, mas foi algo que fechou aqui para mim quando eu fechei a apresentação. Não sei, não entendi muito bem a mensagem, mas de qualquer maneira, estou aqui. Não sei se vale a pena fechar e abrir de novo. Você quer tentar sair e voltar, Ana, para ver se aparece o seu vídeo novamente? Pode ser, então. Eu volto lá no link. Você está como moderadora, Ana. Pois é, agora eu voltei a ser moderadora. Estou vendo aqui as mensagens entrando. Uhum. Embaixo, né, nos 5 botões abaixo, aparece a câmera para você, ao lado do microfone? Sim, agora como eu voltei para a moderadora, ela está abrindo aqui. Acho que está abrindo. Acredito que vou aparecer. Acho que estou. Aparece o seu quadradinho, mas não a sua imagem. Pois é, agora veio a mensagem aqui que eu voltei a ser moderadora. Você abriu e fechou depois, eu acho. Para mim está girando ali a câmera, eu estou vendo meu quadradinho. O quadradinho está ali, estamos com áudio, mas sem o vídeo ainda. Agora tem você 2 vezes, um quadradinho sem... Tá bom. Agora você está aí. Bom, obrigada, então, Ana, por compartilhar os seus dados, por trazer esses dados bonitos e também por já instigar, né, algumas possíveis colaborações aí da audiência. E
trazer também um pouco desse desafio que é trabalhar com o zebrafish, né? Porque, como você mesmo falou, é diferente do modelo onde ou uma espécie onde você tem mais elementos estabelecidos. Você tem que estabelecer efetivamente, né? Então, qual o melhor tempo, quais são as proteínas envolvidas, o RNA vai estar presente, né? A partir de que momento vai estar alterado. Então, é um desafio a mais você estabelecer um modelo a partir de uma espécie que não é muito explorada ainda, né? Então, só por esse aspecto, o grupo já está de parabéns por trazer um pouco desse desafio, né? E, Ana, nós temos já algumas perguntas aqui no chat. A primeira que eu vejo é da Isabelle, e ela pergunta se vocês já testaram a curcumina em nanopartículas. Ótima pergunta. Então, nós ainda não. Tenho visto em roedores estudos, mas com peixe-zebra, a gente, por enquanto, só com micronizada. Ok, obrigada. Uma outra pergunta da Cássia. Qual dose de BTZ foi utilizada como escolha para desencadear as crises? E foi diluído na água do aquário com algum outro solvente? Não, a administração é por imersão, tá? Em soluções em concentrações conforme o objetivo. Então, para a indução dos estados epilépticos é 15 milimolar. Para a subconvulsivante, que só o peixe que está suscetível vai convulsionar, é 2,5. No modelo agudo, por exemplo, lá de crise, dos primeiros resultados que eu mostrei, é 5. Então, varia conforme a intensidade do que a gente quer provocar, mas é por imersão, tanto para as larvas quanto para o adulto, e solubiliza na água. Na água mesmo, não vai nenhum outro solvente só para o PTZ. Só para PTZ. Já pegando o gancho, Ana, dessa pergunta da Cássia, nos dados em que você mostra, né? Então, dados com controle positivo, com a curcumina, com a luteolina, luteína, perdão. Vocês colocam isso também, dissolvem e adicionam no meio, diretamente na água. Não é um tratamento direto às larvas ou os animais adultos. Nos adultos a gente faz IP, a gente faz administração intraperitoneal, e nas larvas é por imersão. Mas nos adultos a gente tem administração IP. Diretamente no animal, ok. A gente anestesia, tanto é que é um outro desafio do peixe-zebra para manter ele respirando fora d'água, né? Então a gente tem espécies de esponjas com água, onde a gente consegue colocar ele e fazer a administração no animal anestesiado, né? Certo. E nesse sentido, acho que aproveitando, a Cássia faz uma outra pergunta que talvez nos seus últimos slides ficou um pouco mais claro quando você mostrou efetivamente as bolinhas que eram dos gráficos, né, efetivamente de cada animal, mas ela pergunta qual o número de animal foi testado em cada grupo. Bom, você tem provavelmente diferentes N's aí conforme o modelo, né, mas em média, Ana, qual o N que vocês utilizam? Para ocorrência de convulsão, de crise tipo convulsiva e comportamento, o N é 20. 20 animais por grupo. Tá, um N relativamente alto, né? Mas o motivo é para que eles sejam representados nas análises bioquímicas. Pelos cálculos, poderia ser menor o N para comportamento de peixe-zebra. Mas aí vem uma dificuldade do peixe-zebra, que é a necessidade de pools para análise bioquímica e molecular, né? Então, a gente define mais para que todos os animais possam ir para a molecular, e o N lá é 4. A gente tem 20 no comportamento, porque eles vão formar os 4 pools na análise molecular, né? Entendi. Que sejam os mesmos animais. Você tem uma quantidade pequena de material biológico coletado, né? De cada animal. Então, por isso, a necessidade de fazer pools, certo? Bom, o François faz uma pergunta. Primeiro, ele agradece pela apresentação. Acho que, em parte, a pergunta já foi respondida, mas o François pergunta, então, como é feita a administração dos fármacos? Então, você já mencionou, né?
alguns IP, alguns na água. Queria saber se vocês medem a concentração das suas substâncias na água ao longo do tempo, comparando preparações micronizadas e brutas. Suponho que por adição de doses na água, certo? Suponho que vocês administrem doses iguais na água. Poderíamos explicar a diferença do efeito entre as duas preparações pelos níveis obtidos na água onde se banham os peixes? Pois então, para as larvas seria válido, sim. Seria uma estratégia que a gente poderia usar, né? Comparando o que restou, digamos, na água. Mas a nossa tentativa ainda tem sido marcar no animal, fazendo uso justamente da transparência dele, né? Tentar marcar daí já a distribuição também, do que for possível, que é o que a gente tentou para a curcumina, por exemplo. Mas, de qualquer maneira, a gente tem tentado marcar no peixe zebra, e isso existe, vários grupos já fazem. É o nosso grupo que é uma questão de recurso, praticamente, sendo bem sincera, no momento, que por isso que a gente não está fazendo, né? Mas a nossa intenção, por exemplo, para a curcumina, que tem fluorescência, era marcar em microscopia mesmo, marcar ela mostrando a distribuição. E, enfim, não conseguimos, mas é o nosso maior objetivo, marcar no animal. Com o marcador da concentração, efetivamente. Isso aí. Ok, muito bom. Ana, tem vários elogios e parabéns aqui à sua palestra, da Cássia, do Ângelo, da Priscila, Isabelle, Caroline, Christian, enfim, vários parabéns pela sua excelente apresentação. E há também uma pergunta aqui da professora Roseli Godinho, que ela agradece pela excelente apresentação também. E você poderia informar qual tipo de análise estatística você usa? Os parâmetros analisados, como locomoção, expressão de transcritos e bioquímicos, obedecem à distribuição normal? Qual análise estatística foi usada em seus experimentos? Bom, daí depende. Vou até rodar minha apresentação aqui. Alguns não tiveram... tivemos normalidade em alguns e não em outros, tá? Mas, e aí também depende das quantidade de variáveis que a gente teve em cada um. Mas estava rodando aqui a apresentação, em grande parte é a nova seguida de Tuck, ou então Dance também, não tendo normalidade nos dados, ou ainda em alguns estudos que a gente quer comparar somente com o controle negativo, a nova seguida do NE. Mas acabei não botando, acho que nas legendas, acho que só no último que eu botei nas legendas, né? Agora estou dando uma olhada aqui. Só no último grupo, só no último artigo aqui, o da Samara, que eu botei na legenda. Mas diria que tem de tudo, assim. A gente faz a análise da normalidade a cada rodada e a cada set, né, de animais, enfim, e a gente observa de tudo, e em alguns casos o foco é comparar com o controle negativo, e em alguns outros casos o foco é comparar todos os grupos. Obrigada, Ana, pela resposta. A Isabelle faz uma outra pergunta, se é possível observar o estágio 3 dentro d'água. Assim, e é o estágio mais evidente, tá? Eu optei por não trazer vídeo, eu tentei fazer a edição ética, que se chama, né? Que é deixar o animal mais esquematizado, mas eu não consegui. Então, optei por não trazer, mas se alguém tiver curiosidade de ver de maneira individual, a gente pode mostrar. Mas tanto para a larva quanto para o peixe adulto é possível sim, e ele é o estágio mais evidente, né? O animal, ele mantém um tônus quando ele está nadando, né? Mantém sua postura, e no estágio 3 ele cai de lado e tem os espasmos clônicos. Então é muito, muito evidente. O estágio 2, que é quando ele começa a nadar muito rápido em círculos, também é um estágio muito evidente. E o estágio 1, que pode ter uma certa margem de erro, porque é o aumento da atividade natatória. Aí, por isso que a gente sempre trabalha, né, com duplo cego,
para essas análises, porque são a única análise nossa que não é por software. Alguns grupos optam por marcar 5 estágios. Já tem esse material para peixe zebra. A gente se mantém em 3 justamente porque são os 3 mais evidentes, né? Ana, e aproveitando essa pergunta da Isabelle, esse modelo que vocês veem, então, esses estágios, né, eles se correlacionam também com o que seria uma convulsão focal ou generalizada, ou você não tem como fazer essa distinção em zebrafish? Sim, o nosso corresponde à generalizada, que vai progredindo, que vai se intensificando, que é muito comum nos pacientes, né? Começa com uma focal ou generalização ou não? Ou ela é generalizada não, já? Generalizada desde o início, mas sem um início focal, né? Porque o nosso é indução química por absorção na água, e aí ele vai intensificando conforme ele vai absorvendo. Esse é o ponto, né? E aí ele tem ainda essa atividade inicial, que é esse aumento de natatório, mas ele ainda responde a estímulos, então se supõe uma breve consciência ainda, e chega ao estágio 3, que é o nosso equivalente ao tônico clônico. Mas essa intensificação é por absorção, não é por sair de um foco e progredir em relação ao foco. Entendi. Que é por inversão. Uhum. Obrigada, né? Bom, a Cássia, que fez 2 perguntas anteriores, agradece e ela menciona que ela está na Unifesp e que ela quer conversar depois contigo, se puder compartilhar seu e-mail, e ela deixou o e-mail dela aqui. Então, certo, Cássia, obrigada. Professora Ana, e vocês podem trocar figurinhas depois e trocar possíveis colaborações. A Débora também agradece pela ótima apresentação. E o professor Emiliano pergunta que o desenvolvimento dos animais ocorre em poucas horas. As crises epilépticas sofrem influência do ciclo circadiano? Caso afirmativo, como é feito o controle do ciclo claro-escuro para os peixes? Ótimo. Assim como nos humanos, é influenciado assim, pelo ciclo circadiano. Para os peixes, o controle é na sala mesmo, no controle de luz da sala de biotério onde eles estiverem. E para o peixe zebra, o ciclo é 10 horas de escuro, 14 horas de claro. 14 e 10, tá? E a gente tem uma janela de tempo para trabalhar não só com a crise, mas com o comportamento deles de um modo geral, que é das 10 às 14. É a janela de tempo deles. Se eu fizer esse mesmo modelo mais no final da tarde, ele vai ter crise de menor latência. Então, tem sim essa influência, né? Aí, essa menor latência, possivelmente por uma maior fadiga já do animal ao final do dia, né? Se eu fizer perto da hora de desligar a luz, ele já vai ter mais rapidamente. Interessante. Tem mais uma pergunta do Antônio, de certa maneira já foi respondida. Agradece também pela palestra. Quais são os principais tipos de crises epilépticas que podem ser simulados no peixe zebra? Você já acabou mencionando, né, que assim que vocês trabalham é uma generalizada, mas se quiser mencionar mais alguma coisa, né? A gente tem já para o peixe zebra com pilocarpina, com ácido caínico, enfim, vários modelos de indução química de crises. E a gente tem os modelos genéticos já, que conforme a modulação, por exemplo, a gente consegue parâmetros focais, conforme o gene alterado, né? Por exemplo, de canais de sódio. Não, de canais de sódio não é um bom exemplo. É um modelo generalizado também. Mas tem sim, tem crises focais também em peixe zebra, mas a maioria de modulação genética daí. E as químicas, a maior parte são generalizadas. Estou pensando aqui, o que mais temos em peixe zebra? Temos também por hipertermia, também tem indução de crise por hipertermia. E o que menos temos, que ainda é bastante questionável, é por trauma, né? Devido à dificuldade de fazer um trauma bastante específico
um material biológico tão pequeno. Imagino. Muito bom. Eu acho que aqui no chat nós não temos mais perguntas por enquanto, então a audiência, se quiser se manifestar ainda fazendo perguntas, temos tempo. E enquanto isso, Ana, uma coisa que me chamou a atenção nos seus dados é que eu vi que nos primeiros dados que você mostrou, o controle positivo era valproato e em outro momento era diazepam. Então, há alguma preferência conforme o tipo de experimento, se vocês vão induzir uma epilepsia, um estados epilépticos, para mudar o controle positivo? Sim, Ali, ótima pergunta. A gente vai acompanhando o que tem sido proposto, principalmente protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, né? Então, por exemplo, hoje, para controle agudo de crise, o que tem sido usado são benzodiazepínicos, e é o nosso controle positivo para crises agudas, para aquele modelo agudo hoje. Já, por exemplo, no modelo de epileptogênese, que a gente espera estabelecer um modelo a partir dele, que se encontre o animal num quadro de epilepsia, quando a gente começou a desenvolver o projeto, a gente pensava em carbamazepina. Não, carbamazepina não, por causa do período neonatal. Era fenitoína, que a gente pensava na época. E agora surgiram estudos, que ainda não estão no nosso PCDT, mas surgiram estudos sobre o levetiracetam para controle da epileptogênese. Então, é bem provável que a gente mude isso, digamos que nos próximos dias. Assim. Então, é nesse sentido que o nosso controle positivo vai mudando, sabe? Esse estudo que eu trouxe ali é Klein, de 2024, é um dos mais recentes em relação à epileptogênese, e lá o levetiracetam já vem proposto, né, para essa abordagem em epilepsia. Aí acredito, por exemplo, a Ana, que vai iniciar essa parte em breve na UFPR, já deve ser o levetiracetam o controle dela. Aí já vai ficar diferente do da Samara, por exemplo. Então, vocês vão alterando conforme publicações e chegando que é na literatura. Isso. Então, e nesse sentido, Ana, e o canabidiol? Né? Porque tem sido, né, bastante proposto para crises convulsivas, né, que não são facilmente controladas com terapias convencionais. Vocês testaram uma possibilidade de utilizar também o canabidiol como controle positivo em zebrafish? Não, nosso grupo ainda não testou, Ali. Eu acredito que, principalmente para esse modelo de epileptogênese, a gente ainda precisa de melhor conhecimento de como funciona no peixe zebra. Eu acho que a gente ainda vai seguir um bom tempo com o levetiracetam, que já está melhor esclarecido, tanto clinicamente quanto em animais modelo. Eu acho que eu diria que a gente ainda não consegue avançar, ficaria muita coisa supondo solta. Acho que a gente ainda está em fase de deixar melhor caracterizado algumas coisas fisiológicas de resposta do animal para poder, então, ampliar esse leque, né? Entendi. Olha, acho que nesse sentido, Ana, você pode conversar novamente com a Cássia, porque ela tem uma boa sugestão aqui, que o projeto dela é com canabidiol e outros fitocannabinoides, e que vocês podem trocar e comparar resultados, né? Sim, com certeza. Uma outra questão que eu fiquei pensando, Ana, assim, desculpe se eu vou fazer um comentário de quem é totalmente ignorante com zebrafish, tá? Imagino que as larvas são muito pequenas, né? Então é um estado muito prematuro. Mas nos indivíduos adultos, você trabalha nessa fase com alguma diferenciação sexual? Ou seja, indução do modelo em peixes machos, peixes fêmeas, ou isso nesse momento não é levado em conta, não é possível? Sim, Ari, nos adultos é levado em conta. Nas larvas não, porque não tem a maturação ainda, né? A partir do dia 20 somente. Mas nos adultos, sim, a gente induz a crise, faz as análises. Na dissecação, a gente coleta encéfalo, fígado e também faz a observação de gônadas para identificar. O que acontece? Pelos aspectos
visuais dele, né, pelo biotipo, a gente consegue supor ser macho ou fêmea, mas a taxa de erro é bastante grande. E a gente tem grupos que depende só identifico, é macho, é fêmea, e já separei 50-50. A gente até faz, estima lá, o aluno que pega, estima o macho ele é mais linear, a fêmea mais abaulada, o macho tem traços mais escuros do que a fêmea, mas a taxa de erro no final é grande. Então, a gente estima essa separação, quando separa ainda em grupos experimentais, acredita que está 50-50, faz a identificação das gônadas e vê que não, que era 30-20, por exemplo. Já aconteceu isso. Mas, sim, a gente sempre faz, mas a gente não tem visto diferença, tá? Entre machos e fêmeas submetidos ao mesmo modelo. Aqui, em relação à crise tipo convulsiva, né? Mas a gente faz, assim, a identificação de gônadas ao final, durante a dissecação, para confirmar o que a gente estimou. E a gente fala, eu posso dizer por experiência, que a taxa de erro é bastante alta. O pessoal confia muito, assim. Olha o macho mais linear, separei. Não, tem grande chance de erro. Por isso que o nosso grupo tem esse cuidado. Cuidado, né? Imagino que até fazer depois análises, né? Separadas mesmo, né? Em machos e fêmeas, análises estatísticas, inclusive. Se vocês tiverem... É que também vocês conseguem ver isso só depois do experimento já finalizado, né? Mas um cuidado que a gente tem ali é que, como a gente trabalha com pools, a gente faz chega ali, por exemplo, vai iniciar o experimento, faz o sorteio, a randomização, tipo, o animal que for pescado vai ser do grupo salina, vamos supor, e faz o acompanhamento dele até o final, né? Então, randomizei, pesquei ali a salina, faço todo o protocolo, ao final faço a coleta do encéfalo, do fígado e a observação de gônadas. Esse animal fica registrado na tabela como animal número 1 daquele dia. E ele vai estar lá no Eppendorf dele, em cada Eppendorf número 1 do dia. Então, a gente sabe até o final quem é quem, entende? Então, a gente não bota pools já naquela hora ali, entendeu? Então, se eu chegar ao final do experimento e somente o animal 1 e 2 eram machos, todo o restante era fêmea, por exemplo, eu vou saber disso. Né? A gente acompanha até o PCR dele. Né? Muito bom. Um ótimo cuidado. Bom, não temos mais perguntas, temos mais alguns elogios aqui pela palestra, a Litiana, o professor Alexander, a Lúcia, enfim, tem vários comentários bastante positivos, Ana. Bom, nós estamos já com o horário no meu relógio aqui 10h19, ou seja, já nos encaminhando para o final. Então, como não temos mais pergunta... Não, eu tenho uma pergunta a mais, a professora Roseli, eu acho que é a última essa, daí passamos a palavra para o professor Emiliano. A professora Roseli pergunta se você poderia apresentar sua visão sobre o uso do modelo de peixe-zebra, não só no estudo de epilepsias, mas como modelo para o estudo de fármacos em geral, vantagens e desvantagens. Certo, então, cito uma vantagem que nem é mesmo, que não chega a ser um motivo do uso dele pelo meu grupo, mas diria que é a mais citada, que é o trial em larga escala, né? A gente consegue, por exemplo, tratar 96 larvas, uma larva por poço numa placa, né? Então, o peixe-zebra vem sendo bastante usado em trials iniciais. Aí, nesse caso, para o perfil dele, para análise de potencial toxicológico. Esse é um dos motivos, uma das vantagens. Outra vantagem, pensando aqui no estudo do nosso grupo, é o fato dele ser transparente e eu tentar marcar curcumina, por exemplo, que emite fluorescência. É uma outra vantagem. Outra que eu diria que talvez principal aqui para a gente é o desenvolvimento externo, né? Então, a gente consegue acompanhar o desenvolvimento dele desde a fertilização. Eu nunca trabalhei com roedores, gente, mas eu imagino que se eu quiser avaliar um efeito no neurodesenvolvimento durante o que seria o período gestacional, enfim, eu imagino que isso seja bastante complexo, né?
como eu falei, não trabalho, mas imagino que envolveria várias eutanásias e tudo mais. No peixe eu vou acompanhando ali por horas o desenvolvimento de estruturas e tudo que eu conseguir marcar com fluorescência. Então, seria uma terceira vantagem. Como desvantagens, com certeza são várias. Eu cito a questão das vias de administração. E a gente, por exemplo, de maneira acessível, a gente consegue fazer por imersão ou por IP. Outros grupos que têm maiores recursos conseguem fazer a administração até mesmo em células, né? No caso lá, em animais, 30 minutos pós-fertilização, já consegue administrar um RNA de interferência em cada célula do animal, né? Mas sendo realista e aqui para minhas condições financeiras, eu boto hoje como principal dificuldade as vias de administração, né? E a questão da correlação translacional, quando eu trabalho com larvas e tenho que administrar por imersão, justamente fazer essa correlação de concentração para dose, né? É outra dificuldade, perde no aspecto translacional. Acho que é isso. Obrigada, Ana, por essa resposta. De fato, né, os modelos, eles são modelos e não são, né, eles não replicam, né, totalmente determinadas enfermidades, determinadas situações, e todos os modelos têm, né, pontos positivos e pontos negativos, e temos que ir lidando com isso conforme a gente vai produzindo, né, mais dados e se adaptando, né, às necessidades dos diferentes modelos. Bom, pelo horário, Ana, então acho que encerramos aqui essa participação. Então, agradeço muitíssimo a sua participação, a sua disponibilidade em vir conversar conosco e expor um pouco do que você tem feito, né? Não só aqui na UFPR, mas também nas outras universidades onde você trabalhou e nas quais você continua ainda tendo uma participação importante. Então, realmente, agradeço muito. E agradeço também aos coordenadores do SIG Farmaco por aceitarem essa indicação e também a audiência, né? Nós tivemos aqui, que eu contei, 84 participantes no momento máximo, então um momento muito bom, um número muito bom de pessoas participando, não só ouvindo, assistindo, mas também participando com as perguntas. Então, agradeço a audiência por essa participação. E, Emiliano, passo a palavra então para você. Obrigado, professora. Assim, em nome do grupo do SIG, fazemos coro com as palavras da professora Alexandra, a apresentação da Ana. Parabéns pela belíssima apresentação. Professora, eu só peço se puder retornar com a sua apresentação para que a gente possa passar os slides finais. Certo, eu vou colocar aqui. Eu vou fechar meu microfone, mas aí qualquer coisa vocês me avisam. Deixa eu só mencionar o último comentário da Roseli, que foi muito interessante, que ela agradece e comentou que há 50 anos o professor José Ribeiro do Vale usava os peixes do Lago do Ibirapuera, em São Paulo. Nossa! Deixa eu ver, peraí. Agora consegui ler ali, eu tinha aberto já. Lagos dos peixes do Ibirapuera, então. Eu acho que o ambiente é um pouco menos controlado do que os seus zebrafish atualmente, Ana. Provavelmente. Eu vou abrir ali, Emiliana, e só me avisa se ficou certinho, tá? Vou desligar meu microfone. Ok. Certo. Passe o próximo, por favor. Isso. Perfeito. Bom, como de costume, essa apresentação de hoje estará no nosso repositório no site da SBEFT, onde guardamos todas as outras apresentações anteriores, e vocês podem acessar a qualquer momento, fazer downloads e consultar o material. O nosso e-mail é sigfarmaco@gmail.com. Próximo, por favor. Então, mais uma vez, fortaleço aqui
reafirmo as informações para obtenção do certificado. Então, lembrando de registrar a presença, é importante que isso seja marcado, caso contrário, o sistema não consegue reconhecer o seu login, então é importante para que vocês se lembrem disso. Caso não tenha marcado, tentem acessar novamente para marcar. Muito obrigado. Próximo, por favor. E lembrando que no próximo mês, no mês de julho, nós teremos na terapia de produtos naturais e doenças neurodegenerativas, tendo como palestrante a professora Giane Matos, da Federal do Ceará, e como moderadora a professora Flávia Santos, também lá do Ceará. A Flávia, a nossa a colaboradora presente em todas as nossas sessões, e o grupo do Ceará, com todos os seus alunos e pós-graduandos da farmacologia do Ceará e outros colegas. Então, no próximo mês, será no dia 16 de julho, já temos a nossa agenda marcada e confirmada. Próximo, por favor, para encerrar. Então, encerrando nossa atividade de hoje, mais um SIC Farmaco, agradecendo a parceria e a constante participação do professor Alexandre Arco nas várias sugestões que sempre vem nos dando ao longo desses anos de palestrante. A professora Ana, que participa pela primeira vez, mas já reforça o convite de ser também uma participadora, né, uma participante assídua nas nossas atividades, toda terceira quarta-feira do mês. E teremos atividades até novembro, né, o último mês, no mês de dezembro, é a sessão que nós elencamos e recebemos as atividades planejando para o mês de 26. Então, fica aí a sugestão, queremos sugerir nomes para o calendário de 2026. Em dezembro, faremos essa avaliação. Então, com isso, nós encerramos por aqui mais uma vez o nosso SIG Farmaco do dia 18 de junho. Aproveitando os festejos juninos, um bom feriado para todos que vêm nesse final de semana, que todos tenham ainda uma boa semana, e já encerro a gravação.